Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade. Então, vamos colocar aqui, ó, probabilidade, e eu separei algumas questõezinhas aqui para a gente fazer junto, fechado? Então, o que a gente vai fazer, ó? Destacar aqui. Então, se eu não me engano, são 5 questões, ó. São 5. Então, são 5 questões aí de probabilidade. Só que, antes de eu chegar e matar essas questões, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um resuminho aqui, basicamente, só para a gente ter uma noção da fórmula básica e depois a gente vai para resolver essas questões, fechado? Então, olha só. Se eu tenho, então, uma probabilidade, uma questão de probabilidade, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Probabilidade é igual ao evento, que é o que eu quero, sobre o espaço amostral, que é o total, né? Então, em cima dessa fórmula aqui, você pode pensar no seguinte, olha só. Vamos supor que eu tenho um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um lançamento de um dado de 6 lados, tá? Vamos colocar aqui as possibilidades, ó. Pode sair o 1, pode sair o 2, pode sair o 3, pode sair o 4, pode sair o 5, como pode sair o 6. Beleza? Então, nesse sentido, você tem aqui, essas são as possibilidades de você encontrar quando você lança um dado de 6 lados. Então, se você olhar com carinho, esse espaço amostral aqui, ó, que é o total, vamos anotar isso, ó, total, e aqui em cima é o evento, que é o que eu quero. Ó. Beleza? Então, aqui em cima é o que eu quero e aqui embaixo é o total. O que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui, ó, probabilidade é igual, em cima, o que eu quero. Vamos supor que numa questão esporádica ele fala assim, ó, qual vai ser a probabilidade, vamos escrever aqui, ó, qual é a probabilidade de sair um número que ele é menor do que 3, né? Então, se você olhar aqui, os números que são menores do que 3, quais são? O 1 e o 2, né? Então, você tem dois números aqui que são números menores do que 3. Então, o nosso evento aqui vai ser 2, ó. Vamos escrever aqui o 2, tá? E o espaço amostral vai ser o quê? O espaço amostral é o total de possibilidades, que nesse caso vão ser quantas possibilidades? 6. Vou colocar 6 aqui. Beleza? Então, nesse sentido, você montou a probabilidade, tá vendo? Aí eu venho aqui e posso dar uma simplificada básica. Vamos simplificar por 2, ó, em cima e embaixo. Então, você vai ter como resposta aqui 1 sobre 3. Somente isso, tá? Aí, você pode deixar a probabilidade na forma de fração, pode deixar na forma de porcentagem, pode deixar na forma de número decimal. Geralmente, você deixa na forma de porcentagem, tá? Mas, nesse caso aqui, eu vou deixar na forma de fração. Fechado? Então, nesse exemplo bobinho aqui, que a gente viu, que eu peguei o evento, que é o que eu quero, que nesse caso foi o quê? Números que são menores do que 3, tá aqui, ó, 1 e 2, né? Por isso você tem aqui um evento de 2. E o total, que nesse caso, você tem um total de 6 possibilidades, por isso ficou o 6 aqui, tá? Em cima dessa explicação aqui, bem rapidinha, a gente consegue matar essas questões aqui, ó. Então, vamos nessa. Eu vou ler com vocês e a gente vai resolver junto, fechado? Então, olha só, nessa questão aqui, uma questão do Enem, ó, ela passa a seguinte ideia para a gente. Uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma dessas senhas vai ser sorteada ao acaso, tá? E ele fala o seguinte, qual a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, a ideia aqui continua sendo a da explicação anterior, né? Porque se você parar para pensar, vai ficar a probabilidade é igual o evento dividido pelo espaço amostral. O evento, nesse caso aqui, são os números que vão de 1 a 20, que nesse caso você tem um total de 20, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 20. Show de bola? E aqui embaixo você tem o total, que nesse caso vai ser o espaço amostral, que você tem números que vão de 1 a 100. Então, você tem o espaço amostral de 100. Beleza? Então, nesse caso, está feita a minha montagem. Ó. Ele até deixou aqui na forma de fração mesmo, ó, vai ficar 20 sobre 100. Então, a minha resposta vai ser a letra C. Só isso. Tá vendo? Bem simplesinho. Perfeito? Vamos para a questão de número 2. Ó, questão 2, a questão passa o seguinte para a gente. Ó. Uma academia de ginástica realizou uma pesquisa sobre o índice de massa corporal, IMC, dos seus alunos e obteve essa tabelinha aqui. Ó. Então, você tem a categoria abaixo do peso, peso ideal, sobrepeso, obeso, e aqui você tem os números, né? Então, você tem 50 alunos que estão abaixo do peso,
110 alunos que estão no peso ideal, 60 no sobrepeso e 30 que são obesos, perfeito? E aqui, ó, aqui embaixo ele pede o seguinte, escolhendo um aluno ao acaso aí, qual vai ser a probabilidade de que esse cara se enquadre no peso ideal, né? Então, para ele se enquadrar no peso ideal, eu tenho que observar primeiro o meu espaço amostral. Então, vai ficar a probabilidade é igual o evento sobre o espaço amostral, que é o total, né? Então, vamos somar tudo isso aqui, ó. Vai ficar 50 com 60 com 30, a gente pode somar assim, ó. 110 com 30 com 60, aqui vai dar, ó, 90, esse carinha. 90 com 110 vai dar 200. E 200 com 50 vai dar 250. Beleza? Então, esse cara aqui, ó, vai ser o nosso espaço amostral. Beleza? Que é o total. Vamos colocar aqui embaixo, 250. Tá? Vou deixar aqui já a calculadora no esquema aqui pra gente. E depois o evento. Nesse caso, o evento que ele falou está no peso ideal. O peso ideal é 110, tá vendo? Então, eu venho e coloco aqui, ó, 110. Maravilha. Aí eu venho aqui e vou tirar, ó. Ó, posso chegar aqui e posso cortar. Então, vai cortar aqui e aqui. Então, o que vai sobrar, ó? Vai sobrar 11 sobre quanto? Sobre 25. Tranquilo? Vou pegar esse valor aqui, ó, e vou dividir agora, pô. Então, nesse caso, vai ficar 11 dividido por 25, vai dar ali 0,44. Então, 0,44 vai dar 44%. Beleza? Então, só para recapitular, o que eu fiz? Eu peguei aqui os valores dessa coluna, né, do lado direito, e somei, ó, 50 com 110, com 60, com 30. Total deu 250, coloquei aqui embaixo. E nesse caso específico aqui, ele pediu o evento sendo o aluno se enquadrar no peso ideal, beleza? Então, por isso que ficou aqui, ó, 11 sobre 25, beleza? Eu coloquei o 110 ali, tá bom? Vamos para a questão número 3, ó, questão de número 3. Deixa eu ver. Questão da espécie X aqui, ó. A probabilidade de se obter um número divisível por 2 na escolha ao acaso de uma das permutações dos algarismos de 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar e vou montar da seguinte maneira, ó. Probabilidade é igual, em cima é o evento e embaixo você tem aqui o espaço amostral, né? Sossegado, foi o que eu falei lá no início da aula. Então, se você parar para pensar aqui, ó, olha só, vamos botar aqui, ó, evento, e embaixo você tem o espaço amostral, que é o total. Beleza? Então, pensa comigo, olha só. Se você tem aqui algarismos que vão de 1, 2, 3, 4, 5, de 1 a 5, e eles vão permutar entre si, isso quer dizer que o meu espaço amostral ele vai ficar assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que isso? Vamos tentar imaginar o seguinte, que eu posso escrever como 5 fatorial, né? Ó, 5 fatorial. Por que isso? Porque se você parar para pensar, se você tem 5 casinhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pensa nesses caras aqui em possibilidades, né? Eu tenho 5 números. Quantas possibilidades que eu tenho de preencher a primeira casinha? 5, né? Eu tenho 5 números, vamos colocar aqui, ó, 5. Preenchi já um aqui, tá? Agora, na segunda casa, eu tenho quantas possibilidades? 4. Tá vendo? E assim vai. Você vai tirando sempre de 1 em 1, porque você vai usando um ali naquela casa. Lembrando sempre que esse 5 e esse 4 aqui, ó, o 3, o 2 e 1, é como se fosse uma caixinha de possibilidade, né? Aí eu vou e vou multiplicar tudo isso aqui agora, para calcular o meu espaço amostral, que é o total, tá? Então vai ficar, multiplicando tudo isso aqui, ó, vai ficar 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2 vai dar 120. Então isso quer dizer o quê? Que meu espaço amostral, nesse caso, vai ser 120. Beleza. Então, vou deixar aqui já. Ó. Então, vai ficar a probabilidade é igual, embaixo, 120. E agora eu vou em busca do evento. O evento, nesse caso, que ele falou aqui, é você escolher um acaso, né, um número divisível por 2. Se você for lembrar um pouquinho lá, né, do critério de divisibilidade, para o cara ser número divisível por 2, ele tem que ser par, né? Então, vamos pensar junto aqui. Ó. Vamos colocar de novo aquelas casinhas. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você tem aqui 5 casinhas, tá? Vou começar aqui, ó, pelo ponto crítico, que é o quê? Para você ter aqui números que são divisíveis por 2,
Nesse caso, como eu estou usando esses algarismos aqui, ó, que vão de 1 a 5, vocês concordam comigo que para esse cara ser par, ele tem que terminar em quê? Tem que terminar em 2 ou terminar em 4. Né? Então, eu tenho duas possibilidades para que esse cara ele termine com um número par. Eu vou colocar aqui, ó, duas possibilidades. Lembrando sempre que esse cara aqui é como se fosse uma caixinha de possibilidades. O 2 representa o quê? Ali eu posso colocar o 2 ou posso colocar o 4, tá? Perfeito. Então, já preenchi o final. Se eu tenho um total de 5 números aqui, né? E eu já usei um aqui, quantos vão sobrar? 4. Depois 3. Depois 2 e depois 1, tá? Então, lembra sempre o quê? Esses caras aqui são possibilidades, beleza? Agora eu vou multiplicar tudo isso aqui, ó. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2 vai dar 48. Show de bola? Então, o nosso evento vai ser 48. Então, eu venho aqui agora, ó, e eu consigo dar uma simplificada por 2 aqui, ó, em cima e embaixo, vai ficar 24. Sobre quanto? Sobre 60, né? Depois, de novo, por 2, ó, vai ficar 12. E depois aqui 30. E depois por 2 novamente, vai ficar 6 sobre 15. Depois por 3, né? Ó, então vai ficar 2 sobre 5. Top show? Então 2 sobre 5 vai dar letra B de bola. Tranquilo? De boa? Sossegado, né? Nesse sentido, agora, deixa eu tirar isso aqui. Vamos para a questão de número 4, né? Questão 4. Deixa eu entrar aqui, peraí. Ó, a questão 4 também é fácil, é uma questão do Enem, ó, que ela complementa, que ela passa para a gente a seguinte ideia, olha só. Ela fala o seguinte: em uma reserva florestal existem 263 espécies de peixes. Então, vamos colocar aqui, ó, peixes. Quantas são? 263, beleza. Depois você tem 122 espécies de mamíferos, vamos colocar aqui, ó, mamíferos. São quantas? 122, né? 122, show de bola. Depois, 93 espécies de répteis. Vamos colocar aqui, ó. Répteis. São quantas? 93. Beleza. E depois, são 1.132 espécies de borboletas. Então, vamos colocar aqui, ó, borboletas. 1.132. Tem mais alguma informação? Em de aves, ó. Você tem aqui um total de 656. Então, vai ficar aves 656. Chupetinha, deixa eu ver. Isso, tá. Então, aqui você tem de onde foi tirada essa informação. E vamos ver o que ele pede aqui, ó. Deixa eu botar o vermelho que fica mais fácil para a gente ver, né? Então, ó, se uma espécie ela for capturada ao acaso, qual vai ser a probabilidade de essa espécie que você tirou ao acaso ali, ela se enquadra aqui no perfil de ser uma borboleta, tá? Então, nesse caso, cara, foi o que eu falei com vocês, ó. Vai ficar a probabilidade é igual o evento, que é o que eu quero, dividido pelo total, que é o espaço amostral. Então, eu venho e faço o seguinte, ó. Nesse caso, o total aqui vai ficar quanto? Vai ficar 263 mais 122 mais 93 mais 1.132 mais 656. Nesse caso, a gente vai achar um total de 2.266. Então, somei geral aqui. E o evento vai ser o quê? O evento vai ser a rapaziadinha ali que se enquadra no perfil das borboletas, né? Que vai ser quanto? Vai ser 1.132. Top show? Agora eu vou dividir, ó. Só dividir. Vai ficar 1.132 dividido por 2.266. Nesse caso, a gente vai achar um valor aqui de 0,499558 e assim vai. Nesse caso, a gente vai arredondar, né? Então, vai ficar 0,4996. Show? Que agora eu venho e multiplico por 100. A gente vai achar aqui a letra, vai dar qual letra? Vai dar a letra D, né? 49,96%. Top show? Eu venho aqui e marco aqui letra D. Tranquilão? De boa? Então, essa é a questão 4. Aí, para a gente fechar essa primeira parte aqui de probabilidade, deixa eu ver. É uma questãozinha também de probabilidade, né? Que ela comenta o seguinte, ó.
um dado não tendencioso de 6 faces, né? Dado normal, comum que a gente usa para joguinhos, será lançado 2 vezes, né? Ele quer saber, cuidado com isso aqui, ó, a probabilidade de que o maior valor obtido nos lançamentos seja menor do que 3. Então, vamos pensar junto aqui, ó. Primeira coisa, se eu tenho um lançamento de 2 dados, você tem aqui na primeira jogada 6 possibilidades, na segunda jogada você tem mais 6 possibilidades. Então eu vou multiplicar isso daqui, né? Então você vai ter um total de 36 possibilidades. Como que isso se enquadra? Isso aqui vai ser o espaço amostral, né? Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser o espaço amostral. Então vou deixar já aqui engatilhado, ó. E esse é o nosso espaço amostral. Beleza? Então o que eu vou fazer? Olha só. Pensa comigo. Se eu jogar o dado ali, pode sair quanto? Pode sair 1 e 1. Pode sair 1 e 2. Pode sair 2 e 1. Pode sair 2 e 2. 3 e 4. 5 e 5. Estou colocando algumas aqui, né? Depois 6 e 3. E assim vai, né? Beleza. Então, você tem 36 possibilidades, ok? Que é o espaço amostral. Então, vamos montar dessa forma. Então, vai ficar probabilidade é igual o evento é o que eu quero e embaixo o espaço amostral aqui, que é o total. Pensa comigo, olha só. E embaixo vai ficar o quê? O 36. Show? E em cima vai ficar o evento. Que nesse caso, olha só, ele fala o quê? Qual vai ser a probabilidade do maior valor obtido, né, quando você lança ali o dado, tem que ser menor do que 3, pô. Então não pode ser 3, tem que ser o quê? 2 ou 1. Então eu até coloquei aqui já, ó, as possibilidades que existem dentro do que ele passou. Porque olha só, não pode ser maior do que 3. Então pode ser o quê? 1 e 2. Então ficou, ó, 1 e 2, ó, 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1 e 2 e 2. Cuidado, ele não falou nada de soma. São valores individuais, tá vendo? Ó? O cara que saiu ali tem que ser menor do que 3. Então 1 é menor que 3? O 2 é? Aqui também, ó. O 2 é menor e o 2 é menor. Não é a soma, tá? E sim o valor individual. Nesse sentido, eu venho aqui, ó, tenho quantas possibilidades aqui? 4, né, no evento. Então vai ficar 4 por 36. Nesse sentido é só a gente dar uma simplificada. Dá para simplificar por 4 aqui. Então vai ficar 1 sobre 9. Show de bola? Então eu venho aqui, ó, e vou marcar 1 sobre 9. Top show? De boa, pessoal? Então foi rapidinho só para a gente dar uma pinceladinha nessa parte de probabilidade. Vamos só revisar então tudo que a gente viu. Ó, deixa eu entrar aqui. Ó, eu fiz uma breve introdução aqui da probabilidade, né? Falei da fórmula do evento e espaço amostral. Dei aqui um exemplozinho de probabilidade, como você consegue calcular essa probabilidade quando você lança um dado, né? E você quer achar a probabilidade de sair números que são menores do que 3. Foi o que eu fiz, tá vendo? Coloquei aqui, ó, o espaço amostral, 6, e em cima o evento ficou o quê? Ficou 1 e 2, que são os dois números que são menores do que 3, tá? Beleza, nesse sentido, se eu voltar aqui, ó, lá para a questão 1, ó, uma questãozinha do Enem, também bem simples, tá? Na questão 2, foi uma questão da IFSP, também muito tranquila, tá? Então, acho que a questão mais chatinha foi essa daqui, né? Da SpaceX, que nós tínhamos que fazer uma permutaçãozinha ali com 5 fatorial, mas nada de muito complicado. Fechado? Pessoalzinho, ficamos por aqui, tá? Então, à noite a gente volta novamente, eu vou ver aí qual vai ser a aula, tá bom? Tamo junto, até a próxima aí.